Interdependência dialética entre os fins e os meios. Os meios só podem ser justificados pelos fins. Mas os fins também têm que ser justificados, do ponto de vista do marxismo, que exprime os interesses históricos do proletariado. Os fins justificam-se se conduzirem ao aumento do poder do homem sobre a natureza, e à abolição do poder do homem sobre o homem. Quererá isto dizer que para atingir esse fim tudo é legítimo? Perguntar-nos-á sarcasticamente o filisteu, mostrando que nada compreendeu. Nós responderemos: é legítimo tudo aquilo que conduz realmente à libertação dos homens. Como este fim só pode ser obtido por vias revolucionárias, a moral emancipadora do proletariado possui necessariamente um caráter revolucionário. Assim como se opõe aos dogmas da religião, opõe-se também irredutivelmente a quaisquer fetiches do idealismo, esses policiais filosóficos da classe dominante, e deduz as regras de comportamento das leis do desenvolvimento social, quer dizer, antes do mais, a luta de classes. O moralista volta a insistir. Será que na luta de classes contra o capitalismo, todos os meios são permitidos? A mentira, a falsificação, o assassinato, etc. Nós respondemos-lhe: só são admissíveis e obrigatórios os meios que aumentem a coesão do proletariado, lhe insuflam na alma um ódio inextinguível pela opressão, lhe ensinem a desprezar a moral oficial e os seus seguidores democratas, o impregnem com a consciência da sua própria missão histórica, aumentem a sua coragem e a sua abnegação. Daqui decorre precisamente que nem todos os meios são legítimos. Quando dizemos que os fins justificam os meios, resulta daqui para nós que o grande fim revolucionário rejeita, dentre os meios possíveis, os processos e os métodos indignos que erguem uma parte da classe operária contra as outras, ou que tentam fazer a felicidade das massas sem o seu próprio concurso, ou que diminuem a confiança das massas nelas próprias e na sua organização, substituindo-a pela adoração dos chefes. Acima de tudo, irredutivelmente, a moral revolucionária condena o servilismo relativamente à burguesia, quer dizer, um dos traços mais profundos da mentalidade dos pedantes e dos moralistas pequeno-burgueses. Estes critérios não dizem, escusado será dizer, o que é legítimo ou inadmissível em dada situação. Não pode haver tais respostas automáticas. As questões de moral revolucionária confundem-se com questões de estratégia ou de tática revolucionária. A experiência viva do movimento, iluminada pela teoria, dá-lhes a resposta justa. O materialismo dialético não separa os fins dos meios. Os fins deduzem-se muito naturalmente do devir histórico. Os meios encontram-se organicamente subordinados aos fins. Os fins imediatos tornam-se meios dos fins ulteriores. Em seu drama, Franz von Sickingen, Ferdinand Lassalle põe na boca de um personagem o seguinte: não mostres apenas o objetivo, mostre também o caminho, pois o caminho e o objetivo estão tão unidos que um se muda com o outro e se move com ele, e que um novo caminho desvenda um novo objetivo. Os versos de Lassalle são bastante imperfeitos, e inclusive, o que ainda é mais lastimável, o autor desviou-se na sua política prática da regra a que assim dava expressão. Sabe-se que chegou a estabelecer negociações ocultas com Bismarck, mas nestes 4 versos encontra-se bem expressa a interdependência entre os fins e os meios. É preciso semear um grão de trigo para obter uma espiga de trigo. O terrorismo individual será admissível ou não do ponto de vista da moral pura? Sob esta forma abstrata, a questão para nós é totalmente ociosa. Os burgueses conservadores suíços continuam a prestar homenagens oficiais ao terrorista Guilherme Tell. As nossas simpatias vão sem reservas para os terroristas irlandeses, russos, poloneses, hindus, que combatem um jugo político e nacional. Kirov, que era um sátrapa brutal, não suscita em nós nenhuma compaixão. Só nós mantemos a neutralidade relativamente a quem o matou, porque desconhecemos os seus motivos.
Se viéssemos a saber que Nikolaev atacou conscientemente, no desígnio de vingar os operários cujos direitos Kirov espizinhava, as nossas simpatias dirigiriam-se sem reservas para o terrorista. Mas o que decide a nossos olhos é o motivo subjetivo, é a utilidade objetiva. Determinado meio pode nos conduzir a determinado fim. Relativamente ao terrorismo individual, a teoria e a experiência atestam o contrário. Nós dizemos ao terrorista: não é possível substituir as massas. Teu heroísmo só encontrará uma aplicação útil no seio de um movimento de massas. Nas condições de uma guerra civil, o assassinato de alguns opressores deixa de ser terrorismo individual. Se um revolucionário fizesse ir pelos ares o general Franco e o seu Estado-Maior, duvidamos que esse ato pudesse suscitar a indignação moral mesmo entre os eunucos da democracia. Em tempo de guerra civil, um ato desse tipo seria politicamente útil. Assim, na questão mais grave, o assassinato, as regras morais absolutas são totalmente inoperantes. O juízo moral é condicionado pelas necessidades internas da luta, tal como o juízo político. A emancipação dos operários não pode ser obra senão dos próprios operários. Por conseguinte, não há pior crime do que o que consiste em enganar as massas, em fazer passar as derrotas por vitórias, os amigos por inimigos, em comprar chefes, em fabricar lendas, em montar processos fraudulentos, em uma palavra, em fazer o que fazem os stalinistas. Estes meios só podem servir para um fim: prolongar a dominação de uma camarilha que já está condenada pela história. Não podem servir para a emancipação das massas. Eis a razão pela qual a Quarta Internacional trava uma batalha mortal contra o stalinismo. Escusado será dizer que as massas não estão limpas do pecado. Não nos sentimos inclinados a idealizá-las. Vimo-las em diversas circunstâncias, em diversas etapas, em meio às maiores convulsões e revoluções. Observamos suas fraquezas e seus atributos. Eis as suas qualidades. A decisão, a desnegação, o heroísmo encontravam sempre sua mais alta expressão nos períodos de surto revolucionário. Nesses momentos, os bolcheviques, os trotskistas, encontravam-se à frente das massas. Outro capítulo da história se abriu então, em que se revelaram as fraquezas dos oprimidos, sua heterogeneidade, sua falta de cultura, seus horizontes limitados. Fatigadas, desiludidas, as massas sucumbiram, perderam a fé em si mesmas e cederam lugar a uma nova aristocracia. Neste período, os bolcheviques, os trotskistas, encontraram-se isolados das massas. Percorremos praticamente dois períodos semelhantes: 1897 a 1905, anos de fluxo; 1907 a 1913, anos de refluxo; 1917 a 1928, anos de um ascenso sem precedentes na história, e depois um novo período de reação que ainda não terminou. Graças a estes eventos, os trotskistas aprenderam a conhecer o ritmo da história, ou melhor, aprenderam a conhecer a dialética da luta de classes. Aprenderam e, parece-me, conseguiram subordinar a esse ritmo os seus desejos subjetivos e seus programas. Aprenderam a não desesperar pelo fato de as leis da história não dependerem dos nossos gostos pessoais ou de nossos critérios morais. Aprenderam a subordinar seus gostos individuais a essas leis. Aprenderam a não temerem os inimigos mais poderosos, se o poderio desses inimigos se encontrar em contradição com as exigências do desenvolvimento social. Sabem progredir contra a corrente, com a convicção profunda de que novo afluxo histórico de renovada energia os levará na crista das ondas à outra banda. Nem todos, muitos naufragarão pelo caminho, mas participar do movimento com os olhos abertos, com uma vontade tensa, tal é a satisfação moral por excelência que pode ser alguma vez dada a um ser pensante. PS. Escrevia estas linhas sem saber que durante esse tempo meu filho lutava contra a morte. Dedico à sua memória este curto trabalho, que espero teria merecido a sua aprovação, pois Leon Sedov era um revolucionário autêntico e desprezava os fariseus. Coyoacán, 16 de fevereiro de 1938.